Sejam bem-vindos a mais um encontro, iniciando a segunda temporada aqui do podcast da CCN. Um encontro que hoje tem convidados. A partir de agora, muda um pouco a dinâmica. Antes a conversa era muito mais interna, mas a partir dessa segunda temporada teremos convidados, clientes, parceiros, amigos que já conhecem a CCN, que conhecem o Connect Store e que estão aqui para trazer suas histórias e saber como um serviço como o que a CCN presta através da Connect Store impacta nos seus negócios, no seu dia a dia. Também está Rafael Guimarães. Rafael, representando a CCN, seja bem-vindo hoje a esse primeiro episódio da segunda temporada. Obrigado, Mamba. Vamos aí fazer um episódio bem divertido, né? Bem à vontade aí para a gente falar um pouco sobre as soluções. E hoje está conosco Murilo Grivol. Murilo, da Tutti Modas, uma das lojas mais tradicionais da cidade de Salto. Seja bem-vindo. Obrigado por tirar um pedacinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Boa tarde, Mama. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer a CSN, a Tutti Modas, que é um grande parceiro da CSN aí há mais de 20 anos. Somos um dos primeiros clientes aí da CSN, desde que o Emílio procurou, depois eu vou contar um pouquinho mais da Tutti, né, em relação à CSN. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do nosso dia a dia, com a utilização do Connect Store, em parceria com a CSN. Mas vamos entrar já nesse quesito. Como assim a Tutti Modas chegou a encontrar a CCN? A Tutti Modas está no mercado há 38 anos, né? No ramo de roupas, né? E ela hoje foi fundada, né? Hoje não, ela foi fundada pelo meu sogro, né? O piloto e a Ercília, em 1989. Diante disso, eu comecei a namorar a filha, a Jaqueline, e depois casei, e eu era na linha de banco, né? Então, eu trabalhei 12 anos no banco HSBC na época, e em 2010 eu montei, em parceria com eles, uma filial, né, na sociedade com eles, e depois eu acabei saindo do banco para ficar no ramo de loja, né? Então, a CSN já estava, quando eu vim para a loja, a CSN já estava com a Tutti Modas. Na verdade, eles usavam um antigo sistema da extinta Data1000, e depois, quando o Emílio começou a fazer a prospecção do sistema dele, foi quando ele conversou com o meu sogro e trouxe a CSN para dentro da loja. Desde então, está aí no sistema funcionando perfeitamente até hoje. Um dos principais desafios que todo lojista tem é atrair clientes e depois que eles entram, é manter eles. Rafa, nos comenta um pouquinho, dentro do Connect Store, como vocês trabalham para ajudar a lojista a conseguir isso aí? Pô, mano, legal essa pergunta. Igual o Murilo, né? Tem lojas aí há bastante tempo. E é um desafio conseguir trazer o cliente para dentro da loja, né? Fazer esse cliente retornar, comprar de novo. Fidelizar ele, né? Fidelizar o cliente, né? A gente tem algumas ferramentas que auxiliam com isso, né? Por exemplo, o cashback, né? Uma ferramenta onde você consegue bonificar, né, um crédito para esse cliente, proporcional ao que ele comprou, envio de mensagens pelo WhatsApp, né, então fazer uma comunicação ali com o cliente, um agradecimento da compra, né, tem essas ferramentas aí que auxiliam no dia a dia. O processo de venda, a gente costuma escutar muito que é como se fosse um processo de namoro, né? Que a gente vai atrás, vai tentando conquistar o cliente, tanto em serviço quanto em loja. A gente que trabalha com serviço, talvez o processo é diferente. Mas numa loja, você vê um processo que às vezes é muito rápido, né? O pessoal chega lá, entra, vá por aquilo que ele precisa e já compra na hora. Não tem um processo muito longo. Agora tem aquele que entra como curioso e vai só dando uma olhadinha e vem para cá, vem para lá. Mas em todo esse processo, uma coisa que mudou com o tempo é que hoje o pagamento, o encerramento da venda, depende em muitos casos de tecnologia. Antes não, né? Antes dependia de você ter a chavinha da caixa para entrar, tirar o dinheiro e fazer a transação. Como essa parte da tecnologia mudou no atendimento e no funcionamento de vocês nesse tempo? A gente passou por diversas fases, né? Eu até estava comentando nos bastidores que a Tutti Modas foi, como a loja 100 até hoje, ela tem o crediário próprio, né? E antigamente a minha sogra, meu sogro, eles tinham os fichários, né? Então era feito tudo no papel, não tinha... O sistema era mais para você emitir uma nota, né? Uma nota fiscal,
e acabava utilizando tudo no fichário. E depois, com as mudanças que o mercado vem trazendo, a gente tem que se adaptar para não ficar fora do mercado e também não perder venda. Como você falou, tudo é um namoro, é um trabalho diário de conquista de clientes, manter os clientes que a gente tem e conquistar novos clientes. Então, esse processo de mudança, a CSN nos ajudou muito, né? Desde que a gente passou a ter o sistema, que eu entrei na loja, a gente tirou esses clientes do papel, vamos dizer assim, né? Passamos por um arquivo no computador, que hoje a gente tem um backup, a gente tem um controle, né? Então o sistema ajudou muito nesse primeiro momento, e essa foi a primeira fase, que foi retirar esses clientes que estavam no fichário e passar para dentro do computador. Ali a gente acaba tendo um controle do que ele comprou, né? Quando ele comprou, qual foi a última vez que ele comprou, quando ele esteve na loja. Então isso ajuda muito no remarketing, no trabalho de venda, para a gente poder saber, mas esse cliente que comprava não comprou, né? Esse é um primeiro ponto, trazer o cliente para dentro do sistema, né? Para a gente ter as informações para poder tá agindo de forma, né, de marketing. E depois foi agora com relação aos meios de pagamento, que isso aí que mudou muito, principalmente depois da pandemia. Os nossos clientes se tornaram mais exigentes, porque, né, eles ficaram em casa, ficou cômodo estar em casa e receber a mercadoria, né? Sim. Então a gente se adaptou, né? Dentro da CSN trouxe soluções para nós para poder facilitar o nosso dia a dia, né? Um deles é o QR Code Pix, né? Tanto na tela do computador, né? Que ele facilita, a gente não precisa ficar esperando confirmar na conta se caiu ou não caiu a partir do, né, que tem, entra na conta, vê se caiu o Pix para ver se não é falso, se não é, né, que o cliente vai mostrar a tela, passava a chave CNPJ ou o e-mail ou o telefone para... É um processo a mais que desgasta a paciência do cliente, né? Isso, com certeza. É o que você falou, a finalização do pagamento é muito importante no fechamento da venda, né? Facilita. E o Pix, né, através da CSN, que a gente utiliza o QR Code, ele já dá, o cliente leu o QR Code, finalizou, a tela já fecha, eu vou dizer, eu estou tranquilo que esse dinheiro vai cair na minha conta. Agora, esse passo a passo gera um desespero quando alguma coisa falha no sistema. Com certeza, né? Mas assim, dificilmente a gente tem problema com a CSN. É muito difícil. E quando tem, eles têm um suporte muito bom. Por isso que a gente está com eles há muito tempo e esperamos continuar por muito tempo. A gente que conversou várias vezes sobre o processo interno da CSN sabe que escutar o que o cliente passa é fundamental. Qual é o trabalho interno quando vocês passam por um cliente que está chegando e ele fala: o meu principal problema é que sempre que está para fechar o pagamento cai. Como que vocês agem com essa informação? Como que vocês trabalham internamente para que o Connect Store seja o que ele é? Um processo diferente que não tem esses problemas. Tá. Bom, é uma pergunta, não sei se num caminho mais técnico, mas dentro do que a gente busca, né, é entregar um sistema robusto, de alta tecnologia, que facilite a operação do dia a dia, né? Quando a gente acompanha a operação da loja, a gente vê que ali o operador de caixa, muitas vezes no movimento de sábado, ele efetua ali recebimento de pagamento em meio período que às vezes pode representar 2 dias inteiros de vendas, né? Então, onde que o sistema pode ajudar muito nisso daí? Na eliminar etapas desnecessárias, eliminar retrabalho, né? Como o Murilo disse, gerar o QR Code para o cliente e no momento do pagamento isso finalizar a venda, né? Elimina algumas etapas que, se não tivesse isso, o operador de caixa lança a venda aqui no frente de caixa, pega a maquininha, digita o valor, gera o QR Code, o cliente paga. Depois ele tem que vir e finalizar aqui do sistema de novo. E às vezes eu falo como consumidor, o caixa está fazendo isso, eu estou batendo papo com ele. Eu estou lá enchendo o saco, falando da Copa do Mundo, falando de outras coisas. E se a fila atrás de você é maior ainda, quem está lá atrás, quem está no meio, você não sabe se ele está com pressa. Então tudo isso impacta. Aí o sistema é diferente. Aí tudo isso aqui está linkado e vai de uma. Isso. Aí a gente ajuda nessas etapas, né, de que eu tenho que sair do sistema, ir na maquininha, depois voltar no sistema, trazer isso integrado, né,
ajuda a eliminar essas etapas, deixa o atendimento mais rápido, né? O operador de caixa também, ele fica menos estressado, né? Porque ele fica aqui concentrado, ele realiza toda a atividade aqui, né? O fluxo do atendimento dentro do sistema. Aí é muito mais fácil, né? Até para capacitar as pessoas e para ter um maior controle, né? É isso, com certeza. É que ele comentou no dia que tá aquele dia de pico, por exemplo, num sábado que deu semana de pagamento, o pessoal recebeu, tá tudo ali no sábado. Tem cliente querendo pagar o crediário, tem cliente querendo pagar a compra, né? Então, assim, o sistema facilita, principalmente na conferência de caixa, né? Se vai fazer o fechamento do caixa, se você acabou esquecendo de alguma coisa, você acaba indo procurar no sistema, entender o que você fez de errado para entender o porquê que não está batendo aquele caixa, aquela venda. Então, o sistema ele tem muitos benefícios em prol do lojista e facilitar o dia a dia. A gente procura trabalhar, que nem eu tenho lá hoje as funcionárias, eu tenho além da caixa principal, eu tenho mais 2 funcionárias que trabalham com a função de além de vendedora de caixa, para poder, principalmente num dia de pico, né, quando uma está no computador, ou até... A gente tinha outro computador que, na verdade, dá para trabalhar até com 2 frentes de caixa para evitar esse fluxo de pessoas mais alto, né? Também, né? Se você quiser, a gente dá para pôr no sistema, mas a gente não, nesse momento não vê necessidade. Mas se você quiser, você pode ter um outro computador para estar recebendo, para estar agilizando, que fica integrado. Então isso tudo facilita o dia a dia do lojista, das funcionárias, né, no fluxo operacional da loja, que é muito importante, né? As pessoas hoje, muitos vêm correndo, né? Principalmente durante a semana, as pessoas passam, às vezes está num horário de almoço, né? Ela chega lá, se ela vê que tem 4, 5 pessoas, ela ia comprar um negócio, fala, nossa, a loja está cheia, eu não vou conseguir, o que ela faz? Ela vira as costas e vai embora. Vai embora. Então você acaba perdendo um cliente que estava passando ali, que de repente lembrou que precisava pegar alguma coisa na sua loja, você acaba perdendo. Então, assim, a gente tem que dar... o que eu sempre falo com as minhas meninas lá, com o pessoal da loja, a gente tem que ter diversas frentes, né, para atender o cliente, né? Hoje, principalmente, depois da pandemia, que as coisas mudaram, como eu já comentei. Então, a gente trabalha com link de pagamento, né? A gente trabalha com motoboy, a gente trabalha com o atendimento presencial, né? Se precisar, tem cliente que vem de fora, que pede através, que viu em redes sociais as nossas roupas. Então a gente manda por Sedex ou manda por transportadora. Então a gente procura alinhar todas essas coisas, essas formas de venda dentro do sistema, né? Um atendimento de qualidade e de excelência que vocês têm, porque qualquer negócio a gente sabe, né? 5 anos já é um hito, né? É uma conquista. 38 a gente não vai falar. Isso aí é só devido a uma boa qualidade, tanto no produto, quanto no serviço e quanto ao atendimento. Tudo isso hoje depende de um sistema. Quanta responsabilidade significa para vocês escutar isso? A reputação de um cliente desse tamanho está nas suas mãos, no sistema que vocês entregam. Como sentir essa pressão e usar ela para se garantir e falar, não, beleza, a gente também consegue. Caraca, hein, mano? Agora dá uma... né? Que pressão é essa, pô? Não, o Murilo é um cliente, a Tutti Modas, um cliente antigaço nosso. Né? Até, uma curiosidade, a gente estava falando ali fora. Né? O Murilo entrou na Tutti Modas em 2010, eu entrei na CCN em 2010. Olha só. A loja foi fundada em 89, eu nasci em 89. Então, tá vendo? Cara, então, tem um vínculo além do cliente de tempo, prestador, né? É isso. Mamba, o que a gente procura entregar para os nossos clientes, né, para os lojistas? Todo momento que existe algum impacto, principalmente na frente de caixa, ali no checkout onde está fazendo o atendimento, é muito importante que esse usuário do sistema, em qualquer dificuldade, ele possa passar a mão no telefone e ligar para a gente. Né? E não acionar ali um suporte pelo WhatsApp, demorar, abrir um chamado. E demorar por quê? Porque ele precisa resolver ali. Né? Ele está com o cliente na frente dele, querendo fazer o pagamento, tem mais gente para pagar, então quanto mais rápido resolver o que está impactando naquele momento, né? Que entra tudo o que você disse, né? Na agilidade do atendimento. Então, para nós, ali, o suporte, né? O produto, ele é estável, né? Ele precisa ser robusto nesse sentido de movimentações, né? Então, a transação ela tem que ser muito rápida.
O sistema tem que ser intuitivo também para o operador de caixa, para ele poder olhar para a tela, saber o que ele precisa fazer, onde ele recebe. Então, tudo isso, quando a gente vai fazer uma versão, quando a gente procura olhar para o nosso atendimento e ver o que a gente pode melhorar, é sempre no intuito, olhando para as lojas de como isso acontece no dia a dia, né? E não da nossa cabeça. Né? Então, sempre o que o mercado vem pedindo, ou teve algum gargalo ali na fila, o que dá para ter do sistema, onde que o suporte pode ajudar nisso, como que a gente consegue deixar o suporte mais eficiente também, dar mais autonomia para o operador, para ele poder resolver algumas coisas, conhecimento. Se a gente para pensar nessas 3 pessoas que estão aqui, né, temos o seguinte, né? Eu posso ser cliente da Tutti Modas. Posso entrar lá e comprar. A Tutti Modas é cliente da CCN. E a Mamba Produtora, a CCN é cliente da Mamba Produtora. Então é um círculo aqui, no qual os 3 viramos em algum momento clientes. Com certeza. Agora vamos falar desse quesito. O cliente perdeu a paciência? Vamos dizer assim que ele perdeu a paciência, mas ele se tornou muito exigente. Né? É o que eu estava comentando até no bastidores com eles, que hoje a gente tem que ter uma variedade grande de estoque, né, para poder atender a demanda. Né? Porque assim, antes não adianta você mostrar para o cliente que você tem 2 opções. Você tem que ter 10 opções, né, para ele poder. Então assim, hoje ele se tornou muito mais exigente. Né? Porque você mostra 2 peças, você fala, mas só tem 2. Né? E tem outra coisa, desculpa cortar aí, mas tem outra coisa do pessoal que vai lá e olha no site da própria loja física, né? A variedade que tem. Então aí amplia. Ou enquanto está com você, ele está olhando o site talvez do concorrente. Com certeza. E aí entra outro tipo de necessidade desse cliente, né? Muda, assim, a nossa clientela é um público um pouco mais, vamos dizer assim, 35 mais. Tá? Então é um público que ainda gosta de estar na loja, né? Sim. Mas tem uma nova geração de filhos e netos que já é diferente, né? Eles já querem estar com a loja na mão, vamos dizer, é o que você comentou aí, né? Ele está com a loja na mão, né? Ele tem que estar com o catálogo de tudo. Então, assim, a gente procura postar o maior número de variedades sempre que possível, nem tudo dá. Mas é isso que você falou, a exigência está grande. Então, por isso que a gente tem que ter diversos meios de pagamento, né? diversas formas no pagamento, diversas formas de atendimento, né? Como eu te falei, na loja física, através de motoboy, através de correio, né? Para poder atender a exigência de cada cliente. Porque tem cliente que prefere ser atendido no WhatsApp e entregue na casa dele através do motoboy. Tem cliente que prefere vir na loja. Até para experimentar, né? Tem gente que prefere... Então, tem que estar com todas as opções. É a mesma coisa do sistema deles. Ele tem que ter todas as frentes possíveis e formas de pagamento para que ele consiga atender o cliente dele. Porque tem uma questão, né? Vocês estão com o sistema rodando lá, beleza, e o cliente está trabalhando, a loja está vendendo. Vocês não sabem qual que é o problema da próxima pessoa na fila. Ou se vai ser um problema no estoque, ou se vai ser um problema, sei lá, qualquer um. Aí a estrutura tem que estar pronta para resolver qualquer chamado, né? E aí está um dos diferenciais da CCN, né? Como é aquela estrutura interna e quanto de preparo vocês têm que ter para saber, nossa, isso pode acontecer com eles, ou isso não vai acontecer, ou se acontece, como que eu reajo, né? O preparo, ele é contínuo, né, Mamba? A gente sempre está buscando visitar clientes, entender ali o dia a dia, né, que nem o Murilo trouxe. Existem mudanças depois da pandemia, né? E isso em vários segmentos. Eu, como consumidor, eu mudei também a minha maneira de comprar, né, a exigência. Basicamente, a gente sempre, como eu comentei anteriormente, observar, ouvir o que o cliente nos pede, né? Porque ele é quem valida se o que nós estamos fazendo, se está adequado, se está correto. Quando a gente acaba indo por um caminho, não foi bom, a gente abaixa a cabeça, fala, desculpa, vamos fazer diferente, né? Então, basicamente, capacitação da equipe do atendimento, passando, né, essa visão do quanto é importante entender que quando a impressora parou de funcionar, não é uma impressora que não está imprimindo.
é um cliente que está guardando o seu cupom fiscal para fechar a venda. São coisas distintas. Né? Uma impressora eu acho que eu posso consertar depois. Mas como é que eu entrego o cupom fiscal para este cliente? É para ontem, né? Ele precisa ir, né? É para ontem. Na verdade, só cortando um pouquinho, Rafael, eu acho que assim, a CSN, eu sou suspeito para falar pelo tempo que a gente está, né? O custo que ela cobra é muito baixo pelo que ela entrega, né? Porque é um sistema completo, não é só o frente de caixa do dia a dia, é um sistema completo de estoque, de custo de produto, de curva ABC, de lista de... Ela tem tudo, né? É um sistema completo. Eu trabalho com venda de marketplace também. Nós temos uma operação online de venda de marketplace, que eu que cuido. A gente acaba, por a CSN não oferecer esse sistema com integração em vários marketplaces, né? Acaba que eu utilizo um outro software e o suporte deles é só a maioria é resposta de chat IA, ou depois se tem, às vezes entra um atendente para te responder, né? Mas o ACCN não, você cada telefone, você liga e você resolve. E você sabe que está falando com uma pessoa que vai te entender, né? E ela vai acessar o seu computador através de algum sistema, ela acessa e resolve o mais rápido possível. Se eles estão... Eu falo por vivência própria, não é puxa-saquismo da CSN, né? Eu falo porque, assim, às vezes eles estão com todos os operadores em atendimento, ele fala assim, deixa seu telefone, assim que um de liberar, já vai te ligar. E tem retorno, né? Eu acho que é isso, se você não consegue resolver aquele problema naquele minuto, naquela urgência, eles te dão o retorno, que eu acho que é isso que é o mais importante. A mesma coisa eu falo para as minhas funcionárias. É importantíssimo o retorno. Né? Porque o cliente que está esperando não tem aquela calça que aquele cliente queria naquele dia, mas vai chegar, chegou, avisa o cliente. É a mesma coisa eles, né? Eu acho que por isso que a gente está com eles até hoje, porque o retorno e o atendimento do suporte deles, além do sistema funcionar perfeitamente, que é muito difícil ter problema, o suporte deles é muito bom. Eu acho que não tem comentários. Uma coisa que a gente conversou ao início, né, desse encontro é desse relacionamento de muito tempo e das etapas que foram passando, né? Vão continuar passando etapas. Quais são os desafios que você vê pela frente? São muitos, né? Principalmente a loja física em relação à internet, né? Esses são os desafios. Então, por isso eu acredito que as lojas físicas não irão acabar. Né? Mas o que eu falo é a experiência do cliente, né? Que como você falou, dentro da exigência que está hoje, é aquela experiência. Né? Então o cliente teve uma experiência boa, ele vai voltar. Então, de que forma essa experiência? Essa é o que eu comentei. Pode ser um atendimento através do WhatsApp, de uma venda através do WhatsApp, pode ser o atendimento de uma loja física. Né? Então são essas duas formas. Então os desafios eu acho que é trazer experiência boa, né? Atendimento, né? Acho que a Tutti Modas, o foco dela é o atendimento, né? Eu sempre cobro muito delas, das meninas, né? Foco no atendimento, né? A mesma coisa. E também esse atendimento não só em loja física, como no WhatsApp também. Às vezes não dá para atender aquele WhatsApp naquele momento, mas escreve, tô atendendo, daqui a pouquinho eu vou te dar um retorno. Então, acho que esse retorno que é fundamental, que o cliente se sente importante. Né? Ele sente, ela está dando atenção para mim. Talvez não está conseguindo naquele momento. Né? Ou está atendendo um cliente na frente do caixa, está passando uma venda, ou está atendendo uma outra cliente na loja física, mas isso que eu falo. Esses são os desafios. Os desafios é trazer boas experiências, as melhores possíveis dos nossos clientes, de qualquer forma que seja, online ou física, ou de loja física. Eu acho que esse que é o desafio. Tendo um sistema, né, que funcione, trabalhando perfeitamente, que já trabalha hoje, esse é o desafio daqui para frente. Quando a gente fala desse processo de compra-venda, a gente chegou a um consenso, né, de que um dos principais gargalos está na finalização dessa venda. O que mostrou para vocês que a Caixa virou um gargalo? Fila. Né? O cliente reclamou que tem fila, já é um gargalo. Né? Dificuldade de operar ali o recebimento. Né? Na hora da conferência do caixa, igual o Murilo falou também. Deu uma divergência. Não pode ser estressante para se identificar essa divergência. Né? Também é um gargalo chegar no final do dia, levar 40 minutos para conferir o caixa. Então, são indicadores que quando isso vem ou via suporte, ou vem como uma conversa falando, poxa, estou tendo essa dificuldade, como que a gente pode melhorar este processo?
né? Fila de caixa, conferência, né, do fechamento de caixa, a própria finalização de venda, né? Quanto mais rápido eu finalizar, eu resolvo a questão de uma fila de caixa. É o processo mais complexo dentro do funcionamento da loja, ou um dos mais complexos, isso que o Rafa está trazendo aqui, o conferir como foi o fechamento do caixa depois do dia, e como que você vê esse processo da venda final e essas soluções que o Connect Store entrega? Eu acho que é importante, tem dois pontos nisso que o Rafa falou. O primeiro é o treinamento dos funcionários, né? O funcionário estando bem treinado, se deu algum problema, e talvez ele nem precise do suporte, porque ele já sabe talvez aonde encontrar o problema, né? Ele vai acessar o Connect Store, vai ver aqui, vamos mostrar, tem as telas, né? Então o funcionário que já conhece o sistema da CSN, ele não vai perder tempo ligando para o suporte, ele vai resolver ali de forma, né, importante. Agora, para quem não tem aquele treinamento, que não conhece o sistema, ele falou, um funcionário ficar 30, 40 minutos acima do horário dele, para o empresário vai gerar banco de horas ou vai gerar hora extra. Sim. Então isso aí é custo, né? Vai impactar no negócio. Então, por isso que eu acho que o treinamento e o conhecimento do sistema vindo deles, como eles fazem esse treinamento para que o funcionário que está operando naquele caixa, ele saiba se deu algum problema a resolver, é muito importante. Então, tanto o meu treinamento, né, da parte operacional da loja, como vai funcionar, quanto a parte de treinamento do funcionário por parte do sistema, né? Então, unindo essas duas coisas, a tendência é que tudo corra bem, né? Uma palavra que você trouxe aqui, que a gente concorda, né, é experiência, né? A experiência de compra. Tem dois caminhos. Quem compra por online também tem uma experiência. Com certeza. Entrar, buscar, escolher e comprar, pagar e receber. Talvez no conforto de casa. Mas a outra experiência de entrar, sentir até o cheiro das coisas, né? A textura. Começa com o olhar e termina na hora de pagar. Algum momento vocês tiveram alguma experiência ruim na hora de pagamento, seja como loja ou como cliente, que você falou, isso aqui tem que ser resolvido de forma urgente? Eu, assim, na loja nossa, como a gente já está alinhado, é difícil ter problema de pagamento. É mais quando um cliente vem com vários cartões, que de repente um não passa, ou o cartão está vencido, que pode acontecer, às vezes o cliente esqueceu de não receber o novo cartão. Às vezes acontece de atrapalhar o caixa por causa disso. Ou às vezes o banco dele não está funcionando o Pix. Então, às vezes pode perder venda por causa disso. Mas de parte operacional da nossa loja, eu não tenho problema. Agora, como usuário, né, como cliente final, eu acho que acontece muito, né? Às vezes acontece, você vê a pessoa no caixa que ela não sabe operar o sistema, né? E você passou por todo o processo da experiência de comprar, chegou lá e não deu certo. Não deu certo. Você vê que a pessoa não sabe operar o sistema, ela está totalmente perdida, ou seja, ela não foi preparada para estar na posição que ela está de caixa, né? Então, por isso que é importante para mim, eu vejo a experiência, é o treinamento, né? Claro que com a experiência ele vai pegar no dia a dia, mas eu acho que as pessoas deveriam preparar mais os funcionários. É o que acontece muito com as montadoras de carro, né? Antigamente eles rodavam não sei quantos mil quilômetros com os carros para ver os defeitos, para arrumar, para depois lançar o carro no mercado. Hoje não, hoje eles lançam o carro no mercado. E o cliente que teste. Né? É mais ou menos isso, né? Sim. Então eu vejo essa mesma experiência. Eu acho que os empresários deveriam treinar mais. E é uma coisa que não se olha muito para isso, por causa o dia a dia, a exigência, né? O turnover de funcionário que tem ocorrido, principalmente em supermercados, em vários ramos no setor, tem acontecido isso. Então, ela necessita da urgência do funcionário, ele coloca o funcionário ali, se vira. Pessoal, estamos aqui no podcast da CCN, essa aqui é a segunda temporada, estamos já caminhando para o final desse primeiro episódio. Rafa, o que dá para melhorar ainda no sistema do Connect Store? Poxa vida, isso é difícil, viu, Mamba? O que é importante, né? Sempre que o lojista precisar de uma solução, a gente buscar resolver isso para ele, né? Tudo o que diminuir, igual o Murilo trouxe o ponto do treinamento, tudo o que diminuir a complexidade do dia a dia, seja de qualquer operação do sistema, seja no caixa, seja no estoque, seja no momento de emitir uma nota fiscal, tudo que nós pudermos eliminar de etapas, automatizar para o Murilo, né, para a Tutimosa. A Tutimosa quer fazer comunicação com o cliente. Tudo que nós pudermos automatizar para ajudar, né, eu acho que esse é o ponto onde a gente consegue
ajudar os lojistas, ajudar quem está usando o sistema, né? Quanto mais intuitivo ele for, quanto mais rápido ele for, e a gente sempre busca por essa excelência. Estar prestes para isso. Exato. Murilo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Para encerrar, eu queria pedir para você mandar um conselho, falar alguma coisa para quem é lojista. Pode ser lojista com muito tempo de casa também, ou aquele que está começando a empreender. Quais são as principais dicas de alguém que está na frente de uma empresa com 38 anos de mercado, que funciona de uma forma que cuida muito a sua reputação e que utiliza da tecnologia, mas de uma tecnologia fornecida por profissionais e especialistas? O que você falaria para essas pessoas que estão te vendo agora? Com relação ao sistema da CSN, que eu tenho para falar que é uma excelência de sistema, né? Tudo, eles estão sempre se adaptando às normas exigidas pelo governo, né? Que sempre, né, tudo que entra de novo, rapidamente eles estão resolvendo e estão atualizando o nosso sistema. Então, para quem não conhece o sistema da CSN, pode comprar o sistema da CSN que realmente funciona, né? E aqueles lojistas, a experiência que eu falo procure o melhor para o seu cliente, né? Procure dar o melhor para o seu cliente, porque ele é que vai fazer com que a roda gire e que o faturamento cresça, né? Então a gente precisa do cliente, o cliente precisa da gente, né? E é isso, eu acho que é procurar dar a melhor experiência possível para o nosso cliente, né? Rafa, o que tem que fazer quem quer vender mais sem aumentar muito o esforço? Mamba, hoje você tá apertando aqui. Mamba, eu acho que a questão do esforço, como a gente falou um pouquinho antes, a questão do retrabalho, né? Eu acho que o vender mais, ele acaba se tornando um bônus, né? De eliminar essa etapa de ser mais eficiente, de ser mais rápido, né? Se eu consigo ter um fluxo de recebimento de 200 clientes, se eu torno essa operação mais eficiente, né, eu acabo podendo receber mais. Então, eu acredito que, da nossa parte, tudo que a gente puder facilitar no dia a dia, acho que a gente consegue ser um apoio a aumentar essas vendas, né? Tudo que a gente puder disponibilizar de ferramentas se torna-se um reforço para aumentar vendas, né? Quando eu descobrir a receita, o segredo de como aumentar as vendas, pode deixar que a gente vai... Queria aproveitar também, Mamba, claro que sim, fica à vontade. Deixar aqui com o Murilo uma lembrancinha aqui do podcast, né? Da participação aqui conosco. Agradecer. Eu que agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, como que funciona na loja. E mandar um recado para quem não conhece a Tutti Modas. Tutti Modas é uma loja especializada em roupas masculinas, femininas, né? E tanto no tamanhos tradicionais como plus size, moda íntima e cama, mesa e banho. Nós estamos há 38 anos no mercado, procurando o melhor atendimento possível. Pode ter certeza que se você for lá e não nos conhece, vai receber um carinho, a atenção que precisa. Muito obrigado para vocês dois por estar aqui. Obrigado para todos vocês que acompanharam a gente até esse final aqui. Não perca os próximos episódios, que sempre vai ter conteúdo relevante para você que é lojista, para você que é cliente e para você que quer saber sempre um pouquinho mais. Até a próxima.